a nossa salvação. Verdade. Aleluia. Então eu sou grato a Deus, igreja, nesta noite, por estar aqui nesse momento, em cima de uma tribuna, fazendo uso da palavra de Deus. Olha só, pastor Wilson. Eu começo a olhar aqui dentro dessa mensagem, onde Deus ali usou a irmã Maria, a minha vida, a irmã Silmara, para nós irmos fazer um propósito no monte. E muitas pessoas foram ali por nós pagar o preço. A respeito dessa campanha, onde fala aqui das colunas da casa de Deus. Ele está morto. E quando eu ouço essa palavra, coluna, pastor, a primeira coisa que vem no meu pensamento, a primeira coisa que vem em minha mente é de saber que coluna é algo que sustenta algo. Você olhando aqui materialmente, você olha essas paredes, você olha essas vigas, essas colunas, você olha aquela viga, só aquele pilarzinho e aquela parede em cima. Por baixo dela tem algumas colunas segurando essas paredes. Por baixo desses alicerces existe uma coluna, vamos dizer, um baldrame, uma coluna, sustentando o peso nessas paredes. Eu começo a imaginar, essa é a coluna material e a coluna espiritual. Irmão, Jesus, ele diz que quando ele veio sobre a terra, diz a Bíblia, diz que ele começou a levantar as colunas da casa de Deus e ele escolheu 12 para andar junto com ele, para sair fazendo a vontade do Pai que tinha enviado. E aí eu começo a olhar para dentro dessa mensagem, onde Deus usando a vida das irmãs, essas mulheres, onde eu já disse que é onde eu tenho um respeito muito grande. Pastor, quem sabe nesta noite o senhor não deve ter se lembrado, mas eu vou voltar a lembrar a igreja. Há alguns anos atrás, quando eu era lá da igreja Deus Vivo, eu louvo a Deus pela vida da irmã Silmara, pela vida da irmã Maria, que essa mulher de Deus, irmão, muitas das vezes, ela tirou muitos carrapichos, muitos espinhos dessa ovelha que está aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Quando a minha esposa, irmão, chorava dia e noite por causa do filho que estava perdido na droga, daquele filho que estava perdido no mundo do crime, outra hora com revólver na mão, outra hora assaltando, fazendo só coisas que não agradavam a Deus. E ali, por telefone, Deus usou essa coluna, chamada a irmã Silmara, chamada a irmã Maria, muitas das vezes, irmão, para confortar o coração daquela ovelhinha que estava ali necessitando da palavra. E Deus honrou tudo aquilo que falou na boca da irmã Silmara. Deus honrou tudo aquilo que falou na boca da irmã Maria, porque é mulheres que oram, mulheres que pagam o preço, e quem paga o preço tem resposta. Verdade, Deus. Aleluias! Mas hoje eu quero dizer que eu sou grato por Ele ter me escolhido nessa noite para ter pregado, para vir aqui pregar, falar do amor dele. Se você chegou aqui com o seu sonho jogado às traças, você vai ver, até no final você vai sair daqui com os seus sonhos ressuscitados e vai dizer que só o Senhor é Deus. Aleluia! Na sexta-feira passada, Deus usando a boca da irmã Maria ali, falando sobre Jacó, onde falou a respeito das colunas da casa de Deus. Mas hoje, irmão, Deus ele me fez lembrar a semana inteira, lembrando que era eu que ia trazer a mensagem. E Deus, eu pedindo orientação, pedindo uma direção para Deus, porque tudo que nós vamos fazer, nós temos que pedir a direção do Espírito Santo. E eu falei, Senhor, semana passada o Senhor falou do pai Jacó. Mas eu creio, ó Pai, que se o Senhor falou do seu filho, Jacó, um homem que o Senhor teve ali também, um homem usado naquela época, eu creio que o Senhor também vai usar a minha vida hoje. Aleluia! As colunas. A primeira coisa que eu penso para ser coluna,
eu quero falar algo aqui aos irmãos. A primeira coluna que eu penso aqui nesta noite, se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Essa é uma coluna que tem que acompanhar o crente na onde quer que ele andar. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Capítulo 7, versículo 24. Onde diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei como um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou com a sua doutrina. Portanto, ensinava como tendo autoridade e não como escribas. Então você entendeu aí que para você ser uma coluna da casa de Deus, você tem que ter a convicção, irmão, que Deus ele está na sua vida. Desde quando você fez aquele pequeno gesto, aquele pequeno ato de vir até a frente e aceitar Jesus, levantar as mãos, você já é uma coluna da casa de Deus. Aleluia! Porque Deus ele te escolheu, você veio até Ele, você aceitou. E a Bíblia diz que aquele que rejeitar o nome de Jesus, naquele grande dia, ele falará uma palavra assim, muito dura e dolorosa: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas eu e você estamos aqui nesta noite porque você é escolhido a dedo de Deus. Glória a Deus! Aleluia! E você está edificado sobre uma rocha, sobre um alicerce que nada pode abalar: o Senhor Jesus. Irmão, ter Jesus na vida é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida do Senhor. Ter Jesus na sua vida é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida de um homem ou de uma mulher. E aqui Deus me fez lembrar também Isaías capítulo 41, versículo 10 ao 13, onde diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Irmão, eu te sustento, eu te esforço com a destra da minha justiça. Olha só, sustentar significa amparar, ou seja, né, segurar por baixo. Olha só, eu acabei aqui de citar, né, as paredes. Para ela estar segura, elas têm que estar firme por baixo. Você imagina se essas paredes desse prédio estivessem abaladas? Com certeza ela não aguentaria, não suportaria o peso. Mas outra coisa que Deus também me fez lembrar nessa noite: Deus ele falou para mim não temer, não temas. Falou para você nessa noite: não temas, que eu sou contigo. Amém. Aleluia. E se você paginar essa Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar uma palavra: não temas. Você vai encontrar 365 dias no ano essa palavra 365 vezes: não temas, que eu sou contigo. Glória, aleluia. Quem está contigo é aquele que jamais
É aquele que luta por você. E Deus me fez lembrar que para mim ser uma coluna da casa de Deus, como Jesus andou com 12, começou com 12, eu entendi que quando eu fui chamado para ir para aquele monte, no meio daquela mata, consagrar algo a Deus, eu já tive a convicção que eu sou uma coluna também. Glória a Deus. E você sabe qual é a pior coluna? Essa é uma coluna, irmão, que muitas das vezes é muito difícil da pessoa querer ser essa coluna. É quando a Bíblia diz lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, onde diz, pastor Tony, a respeito do dizimista. Para ser coluna de Deus também, ele está incluído ser um dizimista da casa do Senhor Jesus. E a única parte da Bíblia que Deus fala: fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Irmão, em nome de Jesus Cristo, eu fiz um voto com Deus naquele monte. Eu fiz um voto com Deus, e Deus honra quem faz voto, irmão. Se você fazer voto com Deus, Ele vai te honrar. Isso não quer dizer, quando Ele falou, fazei prova de mim, que nós teremos que colocar Deus na parede. Se você tiver a paciência de saber esperar um tempo determinado de Deus, Ele vai te honrar. Aleluia. Mas, irmão, se eu não fazer voto, Ele vai me honrar? E vai. Ele diz que a sua misericórdia é infinita. É infinita. Isso aqui apenas é um dos motivos para eu e você ser uma coluna da casa de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para mim e para você nessa noite. Quem aqui quer ser coluna da casa de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se eu quero ser uma coluna da casa de Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em nome de Jesus, se você quiser acompanhar a palavra de Deus. Semana passada a irmã Maria, Deus usando a sua vida, falou do pai Jacó. Hoje nós vamos falar do filho de Jacó, José. Nós vamos falar do filho de Jacó, José. Um homem sonhador, um homem que tinha projetos, um homem que alegrava o seu pai. E de repente, por uma circunstância da vida, uma causa da inveja, veio fazer com que os seus sonhos, quem sabe, poderia ter sido lançado abaixo. Poderia ter sido lançado ao esquecimento. Mas quem tem promessa de Deus, meu irmão, eu e você tem promessa, porque você está aqui nessa noite. Aleluia. Quem tem promessa de Deus, o homem pode até tentar querer matar os seus sonhos, matar os seus projetos, mas se você é escolhido a dedo, aqueles que tentaram te humilhar vão ter que ver, irmão, o banquete preparado para você. Aleluia, Deus. E eu tenho uma notícia boa para você e para mim nessa noite. Ninguém vai sentar na mesa antes de você, aquelas pessoas que te humilham. Verdade, Deus. O banquete já está preparado lá na frente. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. José interpreta sonhos de Faraó. Lá no livro de Gênesis, capítulo 41. Preste bem atenção, que o Espírito Santo de Deus vai começar a falar com você. Eu quero te pedir para você se desligar do seu problema e desligar do irmão Paulo, mas lembra da boca de Deus falando com você agora. Capítulo 1, no versículo 41. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas, à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias, à vista e magras de carne, e paravam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, à vista e magras,
e a carne comiam as 7 vacas formosas, Glória a Deus. à vista e gordas. Então acordou a Faraó, depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas, e queimada do vento oriental, brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhe os sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse. Aleluia. Olha só, José lá no passado, quando ainda rapaz, ele chegou, diz a Bíblia, irmãos, que ele chegou diante do seu pai Jacó, diante da sua mãe, e diz que ele tinha o dom de revelação, e ali ele foi contar um dos seus sonhos para o seu pai, junto com a sua mãe, junto com os seus irmãos. E ali ele contou um sonho, um dos sonhos que ele teve. Diz que ele chegou ao seu pai e falou: pai, eis que o Senhor me mostrou nesta noite, eis que o Senhor me mostrou nesta noite em revelação, que eu olhava para o céu e via o sol e a lua e 11 estrelas se encurvaram diante de mim. Aleluia. E diz ali que os seus irmãos começou a rir, começou a zombar do sonho de José. Mas diz a Bíblia que ali toda vez que José sonhava, que José vinha contar uma revelação de Deus, porque é assim, meu irmão, quando você tem algo de compromisso com Deus, quando você é uma coluna da casa do Senhor, a Bíblia diz, a palavra santa de Deus nos diz, se você quiser ver, você pode abrir no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, diz a Bíblia que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Olha só, e Deus deu uma revelação para José, e ali veio vamos dizer, o espírito da inveja, meu irmão, o espírito da inveja dentro do seu próprio lar, chegou a um ponto dos seus próprios irmãos querer matar o seu irmão. Glória a Deus. Olha só, o que é que você tem passado, que você tem feito projeto na sua vida, meu irmão, que Deus tem falado que vai te honrar, você está aguardando, e muitas das vezes o inimigo ele se levanta e fala assim: ó, eu vou colocar um impedimento, eu não vou deixar ela ser feliz, eu não vou deixar ele ser feliz. E foi assim. José, um dos seus filhos de Jacó, um dos menores, diz que ele era o segundo filho, diz que ele herdava aquela herança que o pai tinha, sonhador também. Aleluia. Jacó também era sonhador, tinha um dom de revelação. E diz a Bíblia, irmão, que lá atrás, lá no começo da sua caminhada cristã, diz que ele era o único dos irmãos que chamava a atenção de Deus como pai. Olha só, que coisa tremenda. José já tinha herdado por herança os projetos que o pai tinha de revelação. Eu paro aqui, eu fico imaginando, eu olho aqui meu filho aqui, dando esse testemunho, falando essa palavra maravilhosa, que quando você tem um projeto, você tem um sonho, você pagar um preço, você vai alcançar.
Glória a Deus. Ainda que alguém querer tentar tampar os seus sonhos, os seus projetos. Mas se foi Deus que prometeu, meu irmão. Glória a Deus. Deus que saiu da boca de Deus profetizando para você, vai acontecer. Quantos creem que dão glória a Deus bem alegre? Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. O Espírito Santo de Deus está me falando aqui no meu coração, irmão, em nome de Jesus. Deus vai realizar projetos. Deus vai realizar sonhos de pessoas aqui nessa noite. José, o sonhador. Toda vez que ele chegava diante dos seus irmãos, lá vem vindo tal sonhador. Lá vem vindo o queridinho do papai. Criou a inveja, irmão, no coração. Criou a inveja. E quantas vezes, irmão? Às vezes você não precisa estar longe para alguém sentir inveja de você. Você começou a fazer uma reforma na sua casa, alguém já olha torto para você. De onde está saindo esse dinheiro? Você comprou uma moto, você comprou um carro. Quem é que quer ver a sua alegria? Deixa eu fazer uma pergunta para você. É mais fácil você chorar com os que choram ou você se alegrar com os que se alegram? O que o Espírito de Deus diz ao seu coração nessa noite? Porque